a gente vai falar desse personagem, né, o narrador, que é o Jacobina, como alguém que vai auxiliar a gente a pensar nesse conceito do Winnicott chamado falso self, tá? Para mim é um conceito indispensável na clínica contemporânea, absolutamente importante, assim, diz respeito a uma problemática do narcisismo, né? Como vocês vão ver, vou tentar mostrar isso hoje, está presente desde a fundação desse conceito em particular, o narcisismo, a ideia no Freud de que o eu, ele é um objeto de amor, ele é um objeto a ser investido. E também em Freud a gente já localiza o eu como produto de identificações. Também em Freud a gente localiza o eu como algo a ser destituído de alguma maneira na análise, porque o eu é uma instância defensiva, né? Já no pensamento do Freud. Ele é uma instância que aparece para se defender do desejo, para se defender da realidade, portanto, ele é uma instância reativa, por assim dizer. O Freud vai localizando, né, o sujeito mesmo no campo do inconsciente, no campo do desejo. Então, o desejo, né, ele está sempre localizado mais para o inconsciente do que para o eu. O eu está sempre se defendendo, né? Se defendendo do desejo que é profundamente e radicalmente inconsciente, né? O desejo em Freud, já em Freud, é inconsciente, está ligado ao inconsciente, e o eu se defende dele. Então, já em Freud, a gente tem um pouco essa sensação de que o eu é falso, de que tem algo de falsificável no eu, né? A ideia de narcisismo, né, a gente vai ver aqui com o Caravaggio, né, essa imagem que circula sempre, né, sobre o Caravaggio, do mito de Narciso, não por acaso escolhido pelo Freud, né, a ideia de que a gente vai se apaixonar pela nossa imagem, por uma imagem. O Freud escolhe esse mito não por acaso, né, e isso também dá essa sensação de falsidade, né? A nossa imagem não é a gente, né? A nossa imagem não é o nosso corpo, não é a nossa experiência de vida, é algo que aparece a partir do reflexo, né, de um objeto, né, o espelho, a água, etc., ou do olhar do outro, né, como Lacan vai colocar mais tarde, né? Então, o eu, queria insistir nisso desde o início, antes da gente começar, o eu é uma instância ligada ao imaginário, ligado àquilo que é defensivo, tá? Essa é uma das perspectivas mais importantes da psicanálise, e vocês vão ver ela em toda a psicanálise. No Freud, para começar, no Lacan, isso vai ficar assim muito radicalizado, quando ele lê o estágio do espelho, quando ele lê o eu próximo à ideia do imaginário, uma instância imaginária a ser desconstruída, e em Winnicott vai ficar muito explicitamente articulada a ideia de falso self, tá? Então é isso que a gente vai tentar ler hoje. Pergunta já para a gente aquecer. Ao final de uma análise e ao longo de uma análise, a gente consegue efetivamente desconstruir o eu na medida em que vai produzindo um novo eu mais verdadeiro, mais fiel ao seu desejo, por exemplo? O que isso significa em termos práticos? Essa desconstrução do eu que a gente vai fazer, menos defensivo, menos ligado ao sintoma, menos submisso ao sintoma, submisso aos ideais, né? Eu acho que o conto vai apontar muito para isso. E a gente consegue construir um outro eu, um eu mais próprio, por assim dizer? Então, essa é a pergunta que eu acho que eu queria ficar, né, com ela hoje para a gente discutir. Então, esse conto do Machado de Assis é um conto que está publicado em papéis avulsos, de 1882, é razoavelmente contemporâneo ao início do pensamento de Freud, né, final do 19. O conto tem um subtítulo que é esse esboço de uma nova teoria da alma humana, né, como é próprio, então, do pensamento, tanto do Machado de Assis, quanto do Dostoiévski, né, pensadores do século XIX, né, pensam a partir da literatura uma psicologia que está nascendo, né, essa psicologia que está nascendo faz parte desse espírito do tempo do século XIX, né, final do XIX, começo do XX, do qual a psicanálise faz parte. Então, eu queria localizar aqui, né, o Machado de Assis, Dostoiévski, no campo da literatura, como esse tipo de pensadores que estão pensando a alma humana, pensando a psicologia, que está nascendo efetivamente como ciência no final do XIX.